Olá, meu nome é Bruna Brito e faço parte da campanha de saúde Sangue Fonte, enfrentando a anemia falciforme. Iremos abordar sobre o conceito, a fisiopatologia, ou seja, como ela estabelece os sintomas, o diagnóstico, o tratamento e a epidemiologia no Brasil nos últimos anos. E o nosso objetivo através desse projeto é transmitir conscientizando de forma acessível como a população deve cuidar da sua saúde mediante essa fisiopatologia. Então, para começar, precisamos saber os conceitos e a fisiopatologia dessa doença. Olá, vamos falar um pouco sobre a anemia falciforme? A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos. É definida pela deformação das hemácias no sangue quando submetidas a uma baixa tensão de oxigênio. Isso acaba que os eletrócitos eles assumem o formato de foice, por isso o nome falciforme. Essa mutação ocorre devido a uma mutação na base nitrogenada do cromossomo 11, onde uma timina é trocada por uma adenina, resultando na troca do aminoácido glutâmico por uma valina, gerando, em vez de gerar a hemoglobina HB, que seria hemoglobina saudável, e acaba gerando a hemoglobina HBS. A diferença de uma hemácia normal para uma hemácia afetada é que na hemácia normal ela tem um formato de disco e é flexível, enquanto a hemácia afetada ela tem um formato de uma foice e se torna bastante enrijecida. Por isso, acaba aqui dificultando a passagem do oxigênio, acaba dificultando, obstruindo os pequenos vasos sanguíneos e com isso os pacientes tendem a sentir muita dor generalizada. Veremos mais adiante. Agora que já entendemos os conceitos e a fisiopatologia, vamos buscar agora entender os sintomas dessa doença. Olá, meu nome é Cleo Antunes e agora eu vou falar sobre os sintomas de anemia falciforme. Um dos sintomas mais frequentes são as dores. As dores elas podem ser em qualquer local do corpo. Porém, as mais frequentes mesmo são nas articulações e nos ossos. Prestar atenção também na fadiga forte. E o que é a fadiga forte? A fadiga forte é nada mais, nada menos que o cansaço excessivo do indivíduo, vindo junto também com a sonolência. Ou seja, a pessoa não vai conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. Prestar atenção também na taquicardia. O que é isso? É a aceleração dos batimentos cardíacos. O indivíduo ele pode ter um atraso na puberdade e no desenvolvimento. Outros sintomas como palidez, falta de ar, dedos inchados, dedos dos pés, dedos das mãos também é um sintoma a se prestar atenção. As inflamações, que é muito comum, são dadas pelos glóbulos vermelhos. E lembrando que é muito importante entender dos sintomas, porque é com eles que a gente vai conseguir um diagnóstico preciso e assim ter um tratamento eficaz. Agora que sabemos quais são os sintomas da anemia falciforme, precisamos saber como é feito o diagnóstico. Agora vamos falar sobre o diagnóstico. Um dos diagnósticos mais importantes é o teste do pezinho, que é logo feito após o nascimento do bebê. E ele vai examinar o sangue para ver se tem a anemia falciforme ou outro tipo de doença. Tá, mas em outras idades, o que a gente faz? Também temos um exame para outras idades, que é o exame de eletroforese de hemoglobina, que vai fazer o mesmo efeito, do mesmo jeito praticamente. Lembrando que entender o diagnóstico é super importante, é de suma importância, porque é com ele que a gente vai ter um tratamento bom, eficaz para o paciente. Vimos anteriormente como é feito o diagnóstico, agora precisamos saber os métodos de tratamento. Olá, eu sou Milane Rodrigues e vou falar sobre os métodos de tratamento da anemia falciforme. Os métodos se constituem em medicamentos para evitar dores e infecções, transfusões sanguíneas, em alguns casos, o uso de máscara de oxigênio e, em casos mais graves, o transplante de medula óssea. Os médicos especialistas que tratam das comorbidades apresentadas pela anemia falciforme são os clínicos gerais, os pediatras, os pneumologistas que tratam doenças o trato respiratório e principalmente os hematologistas, que cuidam e diagnosticam doenças na corrente sanguínea.
Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a epidemiologia da anemia falciforme. Olá, eu sou Bruna Brito e venho falar sobre a epidemiologia da anemia falciforme. Bom, como dito anteriormente, sendo uma doença muito comum, ela ocorre no Brasil a cada 1.200 nascimentos. Predomina entre negros, mas também atinge a população branca, parda, indígena e amarela. E a cada ano nascem 3.500 crianças com ADF, doença falciforme, e 200 mil com traço falciforme. Ou seja, o traço ele não corre o risco de desenvolver a doença, não é grave ou contagioso, nem causa anemia. Porém, ainda assim, essas pessoas, elas são portadoras do gene, repassando de pais para filhos. Entre os anos de 2014 e 2020, a média anual para novos casos de crianças diagnosticadas com ADF, segundo o PNTN, que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, foi de 1.087, numa incidência de 3,78 a cada 10 mil nascidos vivos. Então, assim, estima-se que há entre 60 mil e 100 mil pessoas com ADF no país. Nesse sentido, temos em base que na população brasileira com traço falciforme, em média, é de 4%. Sendo assim, a distribuição no Brasil é bastante heterogênea, sendo a Bahia, Distrito Federal e Minas Gerais as unidades federadas de maior ocorrência da anemia falciforme. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a anemia falciforme, a compreensão é fundamental para melhorar o desempenho e qualidade de vida dos pacientes. Caso tenha ou sinta algum desses sintomas, procure a ajuda de um desses profissionais que citamos anteriormente. Cuidar da sua saúde é essencial e esperamos bastante ter contribuído sobre o assunto.